Irmãos, as crianças já deixaram aí para a gente a mensagem da cruz, a mensagem da Páscoa. A cruz do Senhor, ela veio atravessando as gerações. Nós estamos hoje com 30, 40 gerações após o Senhor Jesus, e a cruz chegou à nossa geração, graças a Deus, aleluia. Nós temos o conhecimento da cruz. Essa mensagem atravessou e chegou à nossa geração. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de ver essa mensagem e reagiram das mais diferentes formas. E eu queria hoje analisar com os irmãos a reação de um homem que teve essa oportunidade de ver a cruz. A cruz chegou nele, ele viveu a época da cruz, literalmente, que foi um dos ladrões daquela cruz. E eu queria, em nome do Senhor Jesus, abordar tudo que a cruz fez na vida desse homem. E eu queria que nós abríssemos a palavra, porque nós vamos analisar os 3 evangelhos. Nós vamos abrir a narração da crucificação segundo Mateus, a narração segundo a ótica de Marcos e a narração segundo a ótica de Lucas. Então, nós vamos abrir os 3. Os irmãos deixem aberto aí que nós vamos ler todos. Primeiro abre Mateus 27, 38. Bem rápido. Vamos ver quem sabe aí abrir a Bíblia bem rápido. Mateus 27, a partir do 38. Depois, deixa marcado aí com o dedo. Vamos para Marcos 15, 27. Deixa tudo marcado. Se tiver um papelzinho aí, marca ou marca com seu dedo aí, porque nós vamos ler as 3 consecutivamente. Marcos 15, 27. E por último, Lucas 23, 35. As 3 narrações. Quando estou diante da cruz, o que precisa acontecer comigo? Vamos lá? Vamos ler. Vamos começar por Marcos. Marcos 4. Talvez não seja nem preciso de eu falar, né? Que naquela época, a cidade de Jerusalém ficava repleta de pessoas. Pessoas vinham de toda parte, porque era Páscoa. E o povo se reunia ali para adorar. Então, a cidade de Jerusalém estava repleta de gente. Vamos em Marcos, então? Marcos 15, e eu vou perguntar aos irmãos quais são as classes de pessoas que aparecem nesse texto. E os irmãos vão citar para mim. Então, vamos prestar bastante atenção. Marcos 15, do 27 até o 32. Diz assim: E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam. Eu quero que os irmãos falem para mim quem blasfemava, quem zombava de Cristo em cada narração dessa. Tá? Já apareceu alguém aí que zombava de Cristo na cruz? Já, né? Os que passavam blasfemavam. A gente pode traduzir isso aí pela multidão? Aqueles que estavam passando pela cruz? Então a multidão blasfemava dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que derribas o templo em 3 dias, edifica-o agora. Salva-te a ti mesmo e desça da cruz. E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: Salvou aos outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos nele. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Detectaram aí? Quantos zombavam de Jesus aí? Falem para mim. Os religiosos que têm o nome de quê aqui? Pode falar o nome que está aí na sua Bíblia. Os principais dos sacerdotes eram uma classe de pessoas que zombavam do Senhor. Os escribas, os fariseus, está aí? Os 2, está falando os salteadores no plural? Isso, os salteadores no plural e a multidão que passava. Amém? Detectamos aí?
Vamos agora para Mateus. Vamos ler o texto de Mateus 27. Então, detectamos 5 classes de pessoas que zombavam de Jesus. Mateus 27, a partir do 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias, o edifica. Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desça dessa cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, os anciãos, os fariseus, escarneciam, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e aí creremos nele. Confiou em Deus, então que ele o livre agora, porque ele diz: eu sou o Filho de Deus. E o mesmo lhe lançavam também em rosto os salteadores que com ele foram crucificados. Quais pessoas nesse texto zombaram de Jesus? Porque parece que Mateus ainda viu uma outra classe de pessoas aí, que a gente não viu no outro texto. Então fala para mim, os que passavam, blasfemavam, fala lá no 39. Então a multidão blasfemava dele. Mais quem? Escribas, 2. Anciãos, 3. Fariseus, 4. Salteadores, 5, e os príncipes dos sacerdotes. Aí foi acrescentado os anciãos. 6 classes de pessoas, todas elas poderosas, zombaram de Jesus na cruz. Os salteadores também? Os, plural. Então vamos para Lucas agora, segundo a narração de Lucas. Lucas 23, 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, e chegando-se a ele, apresentavam-lhe vinagre, e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: esse é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-no, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque nós recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade, eu te digo, que você hoje mesmo estará comigo no paraíso. E era quase a hora 6ª, e houve trevas sobre a terra até a hora 9ª. Irmãos, nos 2 textos que a gente leu, os narradores, inspirados pelo Espírito Santo, falaram que os 2 salteadores zombaram de Cristo. No texto de Lucas, fala que um salteador zombava de Cristo e o outro conversava com Cristo e clamava misericórdia. Será que Mateus e Marcos errou? Não, de forma alguma. Também acrescentou os soldados, ele acrescentou os soldados e viu um detalhe. Eles não erraram, os 2 zombaram, sim. Só que a partir de um momento, um ladrão parou de zombar. E eu queria pensar com os irmãos, quando a cruz passa por mim, quando eu estou diante da cruz, eu preciso me calar. Aquele soldado, até certo momento, ele zombou de Cristo. Ele zombou, ele falou. Ele blasfemou, mas chegou uma hora que ele falou: eu não posso continuar fazendo isso. E ele se calou. E quando ele se calou, a revelação de Deus veio para ele. Sabe qual é o mal nosso de homem, de carne? É que a gente fala muito, irmãos. A gente fala muito e não vê nada. As coisas acontecem na nossa frente. Mas porque a gente fala, a gente não vê. A nossa boca, como a do ladrão, atrapalhou
Mas ele falou: espera aí, deixa eu parar aqui. Alguma coisa está acontecendo aqui. Quando eu estou diante dessa cruz, eu preciso me calar. A Bíblia fala que o Senhor Jesus foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Quanto menos a gente falar em situações que a gente não entende, em momentos que a gente não entende, mais a gente vai perceber as coisas de Deus. É preciso me calar diante da cruz do Senhor. A gente erra muito por não parar de falar. E a Bíblia fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No meio do barulho, não dá para a gente saber de nada. No meio do barulho, não dá para a gente entender nada. A gente tem que parar para ver a glória de Deus, para ver a magnitude do momento que a gente vive. É preciso se calar. Segunda coisa que eu vejo aqui. Quando eu estou diante da cruz do Senhor, eu não posso mais acompanhar a multidão. O ladrão fez tudo que a multidão fazia. Mas quando ele parou, quando ele refletiu, ele deixou a multidão continuar fazendo o que estava fazendo, e ele seguiu um outro rumo para a vida dele. O outro ladrão não, ele foi com a multidão. Está todo mundo zombando, está todo mundo falando, até os meus líderes estão falando, então eu vou junto. Já viu aquele ditado, deixa a vida me levar? Não deixa a multidão te levar, não. Se você está diante da cruz de Cristo, você tem que deixar a multidão de lado, que ela fale o que ela quiser falar. Os seus olhos precisam ver as coisas. Os seus olhos precisam ver Deus agindo. Enquanto a gente estiver tendo atitudes que a multidão tem, enquanto a gente estiver falando o que a multidão fala, repetindo as palavras que a multidão repete, a nossa visão vai estar cegada. Cegada. Josué e Caleb são exemplos maravilhosos de pessoas que não se deixaram influenciar por multidão. 12 espias foram mandados para espiar uma terra que Deus já tinha prometido para eles. 10 ficaram de um lado falando uma coisa, e só Josué e Caleb ficou do outro lado. Só os dois. Mas os dois estavam com Deus, então eles já eram maioria. Amém? Não importa. Vocês estão falando que a gente é como gafanhoto, que a gente não vai vencer. O Senhor é conosco e nós vamos vencer, sim. E sabe quem conquistou a terra? Só os dois que creram em Deus. E Josué mais na frente, ele chega diante do povo e ele fala: eu não sei com relação a vocês, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Às vezes a gente tem medo e a gente vai pela maioria. E a gente vai no que o outro pensa. E a gente vai no que o outro fala. E nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Terceiro ponto, que vale a pena a gente refletir sobre esse ladrão. Quando eu estou diante da cruz, como aquele ladrão estava, eu preciso ter coragem para mudar. Mesmo que eu tenha trilhado uma vida inteira fazendo aquela mesma coisa. Quando ele percebeu que alguma coisa diferente havia naquele homem, ele teve coragem para sozinho ir contra a multidão. Eu vou mudar. E ele começa a conversar com Jesus.
Às vezes a gente tem medo de mudar, porque a gente já trilhou aquela vida no nosso curso todo. Eu acreditei nisso a minha vida inteira. Eu vou mudar agora? Se isso for te levar para o fundo do poço, você tem que ter coragem para mudar agora. Quando você se encontra com a cruz de Cristo, essa cruz já fala tudo. Cristo mudou a vida dele. Cristo morava no céu com Deus. E ele teve coragem para se rebaixar e mudar. Porque ele achou que valeria a pena mudar por nós. Se o Espírito Santo falar algo ao seu coração, de repente o que você está trilhando, o que você está fazendo, o que você acreditou a vida inteira, se ele estiver falando que esse não é o certo, você tem que ter coragem para mudar, para que o céu desça até você. Tenha coragem para mudar. Paulo, um dia, ele falou que ele tinha estudado na melhor escola, ele tinha tido os melhores mestres, ele tinha sido circuncidado, quer dizer, ele tinha feito tudo certo diante da lei, ele corria atrás de fazer aquilo que ele achava certo, que era matar os cristãos, mas chegou uma hora na vida dele que ele viu que aquilo estava tudo errado. Ele tinha nascido na tribo certa, nascido na família certa, feito o que era certo, estudado no lugar certo. Mas ele descobriu que aquilo que ele achava certo não era o certo. E Paulo falou que considerava aquilo tudo agora como esterco, como passado, para trilhar agora uma nova vida com Cristo. Tem que ter coragem para mudar. Quando a cruz passa por nós, a gente precisa ter coragem. Cruz simboliza coragem. Não tem como essa cruz passar medo para a gente. Toda vez que eu olho para a cruz, eu vejo coragem ali. Coragem para seguir. Coragem para viver. Coragem para lutar. Amém? Diante da cruz eu entendo que mesmo numa cruz, Deus trabalha a nosso favor. Se aquele ladrão que se converteu, se ele não tivesse tido a sentença para ser condenado naquele dia, 99% de chance dele não ter se encontrado com Jesus. Ir para a cruz, para aquele ladrão, foi a melhor coisa que Deus permitiu na vida dele. Porque ali Jesus estava. A morte para aquele ladrão foi a vida dele. Às vezes a gente não entende os momentos que a gente passa. E mesmo na cruz, pendurado ali, Deus trabalhou na vida daquele ladrão. E trabalhou para o bem dele. Porque a Bíblia fala que Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para nos dar o fim que a gente deseja. Quando eu estou diante da cruz, eu preciso entender que ali naquela cruz, Deus trabalha a meu favor. Muitas vezes momentos difíceis são colocados diante de nós, porque Cristo se encontra conosco nos momentos difíceis. Cristo se encontra conosco nos momentos de cruz, porque Ele é a própria cruz. Cristo está no meio da dor, Cristo está no meio do sofrimento. Cristo está no meio da angústia, porque Ele passou isso tudo por nós. Para que quando a gente chegue nesse lugar de angústia, de sofrimento, a gente tenha a oportunidade de encontrar Ele lá primeiro,
nos esperando e nos aguardando. Eu creio nisso. Em quinto lugar, quando eu estou diante da cruz, como aquele ladrão esteve diante da cruz, eu preciso me render. E quando eu me rendo, eu começo a entender tudo. Tudo que eu não entendia enquanto eu estava falando, indo com a multidão. Quando eu paro, quando eu me rendo, eu começo a entender tudo. E eu quero ler com os irmãos o que fala no versículo 40. Diz assim: respondendo, porém, o outro, quer dizer, o ladrão que se rendeu, repreendia-o, dizendo: tu ainda nem temes a Deus, estando na própria condenação? Mas esse ladrão, ele também não entendia nada. Mas agora não, agora ele se rende à cruz. E aí ele começa a falar para o outro: você não teme a Deus? Aquele ladrão entendeu que não temer a Deus é o princípio da desgraça humana. Aquele ladrão começou a ser boca de Deus ali. Os olhos dele foram abertos. Poxa, você não teme a Deus? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente precisa temer a Deus. E ele ainda continua: nós, na verdade, com justiça, nós recebemos o que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez. Aquele ladrão entendeu que ele estava ali, não porque Deus era malvado, mas porque ele estava recebendo o que os atos dele mereciam receber. Olha que revelação! Aquele ladrão entendeu tudo. Ele entendeu o que a gente colhe muitas vezes, o que a gente planta. Ele entendeu que ali estava o amor de Deus e que ele não estava sendo injustiçado, que estava caindo sobre ele o fruto daquilo que ele escolheu a vida inteira. Sabe, o nosso futuro, irmãos, ele só depende de nós. Vai cair sobre nós aquilo que nós plantamos a vida inteira. Um dia, nós vamos estar diante do Senhor. E o mesmo Deus que nos deu 20, 30, 40 anos de tempo de existência, Ele vai pedir conta. O mesmo Deus que se entregou numa cruz vai pedir conta do amor que Ele cedeu a nós. Nós colhemos o que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal Ele fez. A gente precisa se render para a gente começar a entender tudo. Todo o plano de Deus, todo o propósito, toda a real verdade sobre as coisas. E em sexto lugar, quando eu estou diante da cruz, eu percebo que quem está naquela cruz ao lado da minha é nada menos, nada mais do que Jesus, o Filho de Deus. E se Ele está ali, não tem como nada dar errado, amém? Não tem como nada dar errado. E Jesus vira para aquele ladrão e fala: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje, é hoje. A cruz, ela precisa fazer a gente enxergar que a distância entre o céu e a terra, ela é mínima. Ela não existe. A cruz precisa fazer a gente entender que a nossa distância agora para com Jesus não existe. Que ali do lado está Cristo. Está aquele que falou que estaria conosco todos os dias.
até a consumação dos séculos. Na hora que a gente estiver num momento de tribulação, de angústia, na cruz do lado está o príncipe da paz. Está o Deus conosco, o Emanuel. Não tem como nada dar errado. Mas eu só enxergo isso, como o ladrão só enxergou isso, quando ele se calou, quando ele parou de seguir a multidão, quando ele teve coragem para mudar, quando ele começou a se render, aí, sim, ele percebeu Jesus do lado dele. E Jesus não precisou gritar. Não precisou gritar porque Jesus estava do lado dele. Será que Jesus está precisando gritar com a gente? Que Jesus não precise gritar conosco, porque Ele está do nosso lado. Amém?